Aleluia, Senhor. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Te adoramos, te adoramos. Agora, Senhor, nos prepare o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nesta noite. Fala, Senhor, no nosso coração. Vem, Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor. Aviva nossas vidas. A Tua palavra diz que não podemos ser frios, não podemos ser mornos nem frios. O Senhor nos chama a ser fervorosos na Tua presença, fervorosos no amor a Ti, Senhor, fervorosos na fé. Oh, Espírito Santo, vem como vieste em Pentecoste, como fogo sobre todos que estavam ali reunidos, buscando ao Senhor. Pedimos ao Senhor que venha nessa noite nos avivar. Pedimos ao Senhor que vá de encontro à nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, nossos irmãos. Tu tens um povo nesta terra, Senhor. Tu tens um povo que anseia a Tua volta, Jesus, que aguarda a Tua volta. Sabemos, Senhor, que temos que limpar nossos corações, temos que buscar a santificação, porque sem a santificação não vemos a Ti, Senhor. Sabemos que temos que nos libertar do mal, limpar o coração de mágoas, de ressentimentos, porque Tu és santo, Senhor. Em Ti não há mal. O Senhor é bom. A Tua misericórdia dura para sempre. Que a Tua misericórdia vem sobre nós essa noite. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa-nos, ó Senhor, pelas nossas fraquezas. Perdoa-nos, Senhor, por às vezes não sermos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, sabemos que erramos, falhamos, mas estamos buscando, Senhor, um conserto. Clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia para que nos ajude. Não queremos pecar, Senhor. Não queremos ser filhos desobedientes. Não queremos ser filhos rebeldes. Nos ajuda a melhorar, Senhor. O Senhor tem nos chamado para ser luz no mundo. O Senhor tem nos chamado para fazer a diferença nesse mundo. Não importa as circunstâncias, não importa a situação. Tu és o caminho, Jesus, que nos conduz à salvação. Rei, queremos mais de Ti em nossas vidas, Senhor. Queremos mais de Ti, menos de nós. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, abra a nossa visão, vai tirando das nossas vidas toda a incredulidade. Tira das nossas vidas, Senhor, toda a idolatria, toda a apostasia. Tira, Senhor, das nossas vidas tudo aquilo que não Te agrada, Senhor. Nos ajuda a melhorar. Nos ajuda a fazer a Tua vontade, pois Tu és o nosso Pai amado. Que não façamos a nossa vontade, mas venhamos fazer a Tua. Eu sei que muitas vezes a gente faz a nossa vontade e deixa de fazer a Tua, mas nós estamos aqui buscando, Senhor, porque nós queremos fazer somente a Tua vontade, Senhor. Porque nós Te amamos, Senhor.
Nós te adoramos. Nós precisamos de Ti. O que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor? Quantos livramentos o Senhor tem nos dado? Quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre as nossas famílias. Somos dependentes de Ti, Senhor, pois nós sabemos que nesse mundo nós não temos nada. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. Nós devemos nos aprimorar no caminho do Senhor. É como esta palavra no Salmo 158, no Salmo 128. O Senhor vai falar conosco, como diz a tua palavra. Feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos teus. Esse é feliz, é bem-aventurado. E nós sabemos disso, Senhor. Que o caminho do Senhor é perfeito. Que o caminho do Senhor é a vida. Que não há outro caminho que nos conduz à salvação. Que o Senhor é o caminho, Jesus. O Senhor é o caminho, não há outro. Tu és o único. Tu és o único. O único que tem a vida eterna. O único que é a vida. Oh, aleluia. Oh, glórias. Lamaraias, suritanterei, lamaramanaraias. E canterei, lamanastera, landararias. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa família. Olhai por nós, Senhor. Olhai pelo teu povo nessa terra. Deus tem lá meniquedurali, mirasterelandalais. E colamaremandesterelandalais. Mirala meniquestorelais. Deus tem que ela mandasterelandalais. Fala conosco agora, Senhor. Fala conosco através dessa palavra. Em nome de Jesus. Nós oramos, te agradecemos, Senhor. Fala conosco. Glória a Deus. Aleluia. Ontem foi o Shabat, o 7º dia, o sábado, o qual o Senhor, em sua palavra, nos ordena a guardar. E sempre nós reunimos na noite de sábado para estar adorando. Mas o Senhor tocou para que deixasse para hoje o primeiro dia da semana, primeiro domingo do ano. Hoje é 4 de janeiro de 2026. Agradecemos a Ele por tudo. Sei que Ele tem cuidado de nós. E Ele deu a palavra. Eu orando e buscando, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, que está em Salmos, no
no capítulo 128, temor de Deus e felicidade no lar. Aqui o título está: temor de Deus e felicidade no lar. E eu tenho falado, as pessoas hoje só acham que Deus está presente no templo, na igreja ali, onde tem um templo consagrado, aonde se reúnem as pessoas. Mas a verdade, nós sabemos que a igreja começa em nós. Primeiro em nós, na nossa casa. Não adianta a gente frequentar um templo e ali reunir, se o nosso coração não estiver cheio do amor de Deus, se o nosso coração não estiver voltado para Deus. Porque se a gente vai até um templo aonde se reúne ali um povo que declara que o objetivo é adorar a Deus, estar ali para buscar a Deus, mas infelizmente nem todos os templos hoje as pessoas vão porque querem ouvir a Deus, porque amam a Deus. É claro que eu não vou generalizar aqui, mas infelizmente a gente tem visto que as pessoas estão indo muitas vezes para estar ali para estar junto com outros ali, buscando interesse. Alguns até vão com a intenção de buscar a Deus, mas muitos às vezes chegam ali e saem vazios. As igrejas estão cheias, lotadas hoje, mas o povo está voltado mais para o mundo do que para as coisas espirituais. E Deus nos chama a conserto. E nós vemos aqui na palavra do Senhor, nós vamos ler agora, no Salmo 128. No versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Bem-aventurado. Essa palavra diz feliz. Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O tema da mensagem é temor e caminhar. O que significa temer? O que significa essa palavra? Temer. Temer não é ter medo. A palavra temer tem um profundo... A palavra temer é um profundo respeito por Deus, reverência, admiração por Ele. É reconhecer a sua santidade, o seu poder, a autoridade. O que nos leva a uma obediência sincera e afastar do mal, não por medo de punição,
mas por amor e desejo de agradá-lo, influenciando todas as decisões da vida. Temer é uma postura também de humildade diante do nosso Criador. É buscar viver de acordo com a vontade, com a sua vontade. É se afastar do pecado. E é por isso que eu comecei aqui falando que hoje as pessoas só acham que Deus está no templo. É claro que aonde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dele, ele se faz presente. Mas mais Deus tem que estar presente em nossas casas. Como eu li aqui o título desse salmo: temor de Deus e felicidade no lar. Então, quando nós obedecemos a Ele, como eu acabei de falar, quando nós respeitamos, quando nós buscamos agradá-lo, quando nós passamos a fazer a vontade dEle, Ele supre as nossas necessidades. E aí, em nosso lar, em nossa casa, tem que haver paz, tem que haver união, tem que haver amor. Hoje, lares divididos. Deus nos chama todos para estar diante dele. Como diz aquele salmo: eu e a minha casa, como está na palavra do Senhor. O salmo não, foi o profeta que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se eu não me engano, quem falou isso foi Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É nós e a nossa casa temendo ao Senhor. É nós e a nossa casa andando no caminho do Senhor. Assim todos nós seremos bem-aventurados. Podemos viver num mundo onde existem aflições, adversidades, crises. Mas quando nós tememos a Deus, quando nós andamos no caminho do Senhor, Ele em tudo nos livra, em tudo nos guarda, em tudo supre as nossas necessidades. E quando nós estamos no caminho dele, Ele nos dá força para vencer, porque enquanto nós vivemos neste mundo, vamos passar por adversidades, vamos passar por aflições, porque Jesus Ele nos alertou quanto a isso. E Ele diz: no mundo passareis por aflições. Vocês vão passar por aflições no mundo. Seja rico, seja pobre, seja grande, pequeno. No mundo, todo ser humano passa por aflições, seja bom, seja mal. Vão passar. Mas tem de bom ânimo. Ele termina dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci e vós venceste também. Se estamos no caminho que é Jesus, Ele venceu por nós e nós vencemos com Ele. Ele nos fez mais que vencedores. O apóstolo Paulo,
ele declara: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses, se eu não me engano, é Filipenses 18:32. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece? É o nosso Pai. Então nós sabemos que feliz é o homem que respeita, que reverencia, que tem admiração por Deus, que reconhece a sua santidade, que reconhece a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade. O homem que obedece, que é sincero com Ele, que afasta do mal, que o teme, que obedece, que ama a Ele, porque deseja agradá-lo, que busca todas as suas decisões nele. Este teme ao Senhor e é feliz. As pessoas hoje não têm esse temor a Deus. As pessoas hoje não respeitam mais a Deus. A gente tem visto como as pessoas hoje têm banalizado, ridicularizado o Evangelho. Como distorcem a palavra de Deus para satisfazer suas próprias vontades. É igual eu falei aqui, quem teme a Deus é humilde. Reconhece que precisa dele. Hoje as pessoas querem mudar Deus. Pegam a palavra do Senhor e distorcem. Hoje muitos reúnem nas igrejas como se fosse reunir para um bate-papo. Nós vamos reunir ali, aí lê a palavra, ora um pouco e depois vamos ali para um bate-papo. Não que seja errado a gente confraternizar com os irmãos, mas tem que haver separação. Porque quando nós entramos na casa do Senhor, é para buscar o Senhor. E hoje em dia a gente vê nos templos voltado para shows. A gente vê transformando os templos em comércio, usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Quando a gente abre as redes sociais hoje, o que tem de gente usando a palavra, o que tem de gente falando, Deus falou, Deus está mandando te falar que você vai receber um dinheiro, vai cair um dinheiro na sua conta. Mas a gente não ouve falar, olha aqui, o nosso Deus é santo. A palavra do Senhor nos ensina a ter reverência a Ele. As pessoas hoje entram na igreja como se estivesse dentro de sua casa. Não tem reverência. Quantas vezes a gente vê até na Santa Ceia, que é um memorial sagrado, é sagrado aquele momento. As pessoas hoje entram de qualquer jeito, de qualquer maneira. É como se estivesse na própria casa. Muitas vezes a gente vê criança correndo, bagunçando, os pais batendo papo, chegam na igreja. Antigamente não, quando se chegava na igreja, se dobrava o joelho, ninguém ficava ali de tititi, não. A pessoa chegava ali,
ela saiu da casa dela para ir ali adorar a Deus, reunir com os irmãos para adorá-lo. Ela está indo congregar, porque a palavra do Senhor nos manda congregar. É bíblico. Mas só que hoje não se reúne mais para congregar. Pouco se dobra o joelho e fala com Deus. Prega uma mensagem, lê a Bíblia, faz uma oração e pronto. Não precisa buscar, não precisa. Os cultos antigamente eram 2h30. Era quase 1 hora de louvor, quase 1 hora de pregação e quase 1 hora de oração, de busca. Tem que buscar o Espírito Santo, tem que ensinar o povo a buscar, tem que ensinar nossos filhos em casa. Nós temos que nos disciplinar, porque o nosso Deus não é Deus de bagunça, não. O nosso Deus, Ele é digno de ser reverenciado. Tem que ter reverência, tem que ter respeito. Não é porque nós estamos no tempo da graça hoje que o nosso Deus aceita tudo, não. Muitas vezes a pessoa vai louvar na igreja. Eu não preparei, não, mas é para o Senhor, né? Quantas vezes eu vi isso? Eu não sei cantar, não, mas é para o Senhor, eu posso cantar de qualquer jeito? Quer dizer que é pro Todo-Poderoso, o nosso Pai Celeste. Posso fazer de qualquer jeito, porque nós estamos debaixo da graça. Ele aceita tudo. As pessoas hoje estão brincando com o Evangelho. As pessoas hoje dizem que temem a Deus, mas envergonham o nome do Senhor. Fala que temem ao Senhor, mas dá mau testemunhos. Muitos mentem, muitos enganam as pessoas, muitos querem usurpar o direito do outro. Muitos agem sem palavra, não tem palavra. Muitas vezes falam que eu vou fazer e não faço. E nem sequer preocupa. Muitas vezes falam, eu vou ajudar e não ajudam. Muitas vezes falam, eu vou pregar a palavra. No dia tal, eu estou indo aí pregar a palavra. Mas não se preparam, não estão nem aí. E se acontece alguma coisa, não vou, não vai, não dá satisfação. Não tem reverência. Não tem reverência. Não tem temor a Deus, não tem obediência. E falam que estão com Deus. Não, eu estou com Deus. Deus até olha pela gente. Mas a verdade, estamos com Deus quando agimos desse jeito? E qual é o caminho? Eu prossigo aqui. Vou continuar dando prosseguimento. Ainda sobre o temor de Deus eu quero falar. Há aspectos do temor de Deus. Nós temos 6 aspectos. E eu vou começar com um, falando, como eu disse aqui, a reverência. A reverência e honra. Reverência e honra é reconhecer que Deus é santo, justo, soberano. E tratá-lo com honra. Honrar
é ter posicionamento diante dele. Declarando publicamente nossa posição de filhos de Deus. Declarando publicamente a nossa posição de filhos de Deus. Hoje, nós não estamos vendo mais as pessoas ter posição de filhos. Tem posição de tudo, menos de filho. Como eu disse, querem distorcer a palavra do Senhor, querem colocar palavras na boca de Deus para satisfazer os seus egos. É porque não querem largar o mundo, não quer largar o prazer da carne, não quer ouvir a voz de Deus, aí pegam a palavra e diz, não é assim não é assim que está falando não. E nós sabemos que isso aconteceu lá no Jardim do Éden, que o diabo, naquela serpente, falou isso, falou com Eva, mas não é assim não é assim que Deus falou não, não é desse jeito que ele falou não. E hoje falam-se assim, não é dessa forma não. Se a palavra do Senhor está mandando guardar o sábado, que é o 7º dia, não, mas Jesus mudou isso, mudou. Jesus, ele disse, eu não vim mudar a lei, eu vim acrescentar. E o que ele acrescentou na lei? A graça. A graça. O favor desmerecido. A graça de Deus para alcançarmos a salvação quando nós nos arrependemos. Quando nós reconhecemos que somos falhos, que pecamos, que precisamos nos redimir, que precisamos largar o mundo, que precisamos largar os prazeres do mundo, da carne. Os prazeres da carne, o que é? A carne fala do corpo humano. E o que o nosso corpo humano agrada? O que as pessoas agradam hoje? Por que não querem largar o mundo? Porque acham que o prazer, a alegria, a felicidade é estar e reunir na casa de alguém ou em casa com amigos, fazer churrasco. É festas, é bebedeiras, é libertinagem. Pode fazer tudo. Não é pecado não. É pecado sim. Eu posso juntar com o outro ali, eu não preciso de casar. É homem com homem dizendo que é casal, mulher com mulher dizendo que é casal. Hoje estão mudando a lei, você não pode pregar e falar que é pecado, que estão no erro. Está no erro. Deus criou homem e mulher. E casal é homem e mulher. É que uma pessoa falou, eu vi esse vídeo nas redes sociais. Um homem, ele disse assim: se você não tem um útero, então você é homem. Se você tem um útero, você é mulher. E se o homem não tem um útero, ele não é mulher. E se a mulher tem um útero, ela não é homem. O nosso Deus não é Deus de abominação. Ele não é. A abominação pertence ao pai das trevas, que é Satanás, o adversário de Deus. Aí hoje querem distorcer para agradar o seu ego, a palavra. A palavra de Deus, sim, ela é revelada. Mas a revelação que ela vem é trazer conserto,
é para nos exortar, é para nos corrigir, para que a gente venha largar tudo que é pecado, tudo que é errado, e fazer a vontade de Deus. Por isso as pessoas estão errando hoje, porque tem preguiça de ler a palavra, de orar. A começar que a palavra de Deus, quando nós pegamos ela para ler, a gente tem que ir para um lugar reservado. Escolher ali um quarto, um canto. Pode ser um canto da casa, onde você vai ler, você vai ter paz. Você vai pegar e vai buscar o Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo, fale comigo aqui através dessa palavra. Aí você lê, não entendeu não? Senhor, fala comigo. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela fala com a gente. Porque tem certos momentos que a gente ora e vai ler a palavra, cai certinho naquilo que a gente está passando, e Deus vem e dá orientação. Ele orienta. Às vezes a pessoa está passando num conflito familiar, igual uma pessoa trouxe uma situação familiar. Eu digo, se tem conflito familiar, nós não podemos agir na carne. Se tem alguém dentro da nossa casa, na rebeldia, na teimosia, trazendo o descontentamento, a tristeza, essa pessoa não é para a gente crucificá-la, condená-la. Que condenar, que as pessoas falam assim, você está me julgando. Julgamento vem com condenação. E o julgamento é quando a gente declara que aquela pessoa ali não presta, não vale nada, e não adianta você falar nada com ela não. Largue ela para lá. Isso é um julgamento. E aí vem a condenação. Vai morrer, vai para o inferno. Está condenando com a própria boca, com as palavras. Eu vi um testemunho de uma mulher que ela lutou pelo marido. Ela lutou pelo marido. O marido era viciado e ela lutou por ele. Pessoas falavam assim, larga, não tem mais jeito não. Tem jeito. Para Deus tem. Para Deus nada é impossível. E pela fé dela, e pelas palavras, não de julgamento e condenação, mas palavras de fé, de transformação, ele foi alcançado. Nós temos que orar sim, ajudar sim essas pessoas. Até um criminoso, ele tem chance de se converter e mudar. É claro que nós não apoiamos as coisas erradas. Não estou falando aqui para apoiar coisas erradas que nós não temos que apoiar e nem ter parte, fazer parte das coisas erradas. Mas nós temos que ajudar aquela pessoa que está no erro a sair do erro. Nós temos que ajudá-la. Não é condenando ela, não é crucificando ela, não é julgando ela. Porque todos nós cometemos erros, falhamos. Uns erram de um jeito, pecam de um jeito, outros pecam de outro. E o pecado não está só no vício, na bebida, naquele que rouba. O pecado está na mentira, no engano. O pecado está em não ajudar o nosso próximo, não amar o próximo como a nós mesmos. Porque quando Jesus diz amar o próximo como a nós mesmos, é colocar no lugar do outro. Se o outro está ali vivendo uma vida errada,
se ele está ali no caminho errado, nós nos colocamos como nós também, nós lembramos, nós não estamos praticando esse mesmo ato, mas também estava no caminho errado também, porque praticávamos outras coisas também, que não agrada a Deus, que não agradava a Deus. Se hoje nós temos o conhecimento da palavra, sabemos que adoração à imagem, sabemos que a idolatria, sabendo que o diabo ele engana, sabendo que às vezes as pessoas não vêm para orar, mas ser chamado para ir numa festa vai. Se a gente muitas vezes chama, muitos dão desculpa, porque não querem estar buscando a Deus. Mas se é chamado para ir numa festa, não dá desculpa. Pode estar cansado, pode estar do jeito que for que vai. Mas a gente era assim também. É porque não tem conhecimento. Estão cegos, são pessoas que estão com uma venda nos olhos. São cegos espirituais. Nós éramos também pessoas que pegam plantas, como se planta tivesse o poder de tirar inveja, olho grande. Minha mãe tinha aquela planta comigo, ninguém pode em casa, acreditava que aquilo ia espantar o mal. Minha mãe tinha espada lá do tal Jorge, acreditava que aquilo ali ia tirar o mal lá da casa. Mas essas coisas não tiram o mal, porque o mal só vai sair das nossas vidas quando a gente largar de servir a Ele. Porque se a gente está fazendo tudo que é prazer do mundo, nós estamos obedecendo ao lado oposto de Deus. Nós não estamos no caminho. Outro ponto do temor a Deus, como eu disse também, obediência e submissão. Significa Deus em consideração em todas as coisas e decisões nas nossas vidas. É seguir sua vontade e mandamentos. Eu já falei sobre isso. O outro ponto é o afastar do mal. Afastamento do mal. Porque isso leva a aborrecer o pecado. Quando nos afastamos do mal, leva a aborrecer o pecado. A arrogância e maus caminhos. Nós temos que afastar do mal, não por medo, não por pânico, mas por consciência moral. Outro ponto do temor a Deus é o amor e gratidão. A base de tudo é o amor. Aí devemos ter gratidão, ter o reconhecimento do pecado, ter o reconhecimento da graça de Deus, que é o favor desmerecido que nos ajuda a voltar para o caminho, que nos dá a salvação quando arrependemos do nosso pecado. É isso que Jesus acrescentou na lei. O outro ponto é sobre sabedoria e inteligência. Se nós não temos, devemos buscar. A sabedoria, como diz lá em Jó 28, é obediência a Deus, a sua palavra, é dar ouvido à voz de Deus. E a inteligência é o afastar-se do pecado, é sair do caminho do mal.
nós devemos buscar de Deus, pedir a Ele sabedoria. Salomão pediu a Deus sabedoria, mas esqueceu de pedir inteligência. Foi o rei mais sábio, Deus deu. Foi o rei mais sábio. Mas também pegou o caminho do mal no final. Porque não afastou do pecado. Casou com um montão de mulher. Os reis traziam suas filhas com medo de ofender o rei, perder as propostas de riquezas, de unir-se com ele para prosperidade. Ele foi casando, foi pegando. Casava com mulheres que Deus falou que não tomasse para si. E aquilo contaminou ele. A palavra de Deus não fala se ele perdeu a salvação. Mas a palavra de Deus fala que Salomão começou a assistir os cultos pagãs com as esposas que ele tomou, que era de um povo pagão. E nós precisamos afastar do mal. Infelizmente hoje, a religiosidade está grande, mas filhos de Deus são poucos. Muitos dizem ser de Deus, mas poucos são os que se submetem a Deus, que são fiéis a Deus, que deixou de fazer a vontade da carne, os prazeres da carne, e hoje o prazer está na presença de Deus. Outro aspecto do temor a Deus é a consciência moral. Eu falei sobre isso também. É ter a consciência profunda da santidade de Deus e do seu ódio, de sua impugnação pelo pecado. Deus abomina o pecado. Ele é santo, devemos buscar e viver de forma a agradá-lo. E quando nós agradamos a Ele, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Salmo 37, no versículo 4 e 5 fala: agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se nós agradamos dele, fazemos tudo para agradar a Ele, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Porque os desejos do nosso coração não será mais para o mundo. Os desejos do nosso coração não será egoísta. Não vai estar buscando os nossos próprios interesses. Porque o nosso desejo estará voltado em Deus. Estará firmado em Deus. Estará sobre fazer a vontade dEle. E a gente vai estar buscando o que agrada a Ele. E assim Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Nós devemos buscar a Deus e pedir ajuda. Aqui eu finalizo a primeira parte falando do temor a Deus. Que a palavra do Senhor diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Feliz é o homem que teme ao Senhor. E aqui eu falei o que é o temor ao Senhor. Que hoje não está se tendo mais.
E agora eu vou entrar na parte do caminho. Eu vou explicar sobre o caminho. Prosseguindo aqui, o tema da nossa mensagem de hoje, que é temor e caminho, que está no Salmo 128, no versículo 1, dando prosseguimento. Agora eu vou falar sobre o caminho, que o Salmo diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado, feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor. Em tudo ele irá bem. O que significa andar nos caminhos do Senhor? Significa viver uma vida em obediência. Significa viver a fé, o alinhamento com os seus ensinamentos, fazendo a vontade de Deus, andar nos caminhos do Senhor. É agir com amor, justiça e humildade, como o reflexo da sua essência. Mesmo quando o mundo aparta para outra direção. Buscando uma sintonia íntima e guiada pelo Espírito Santo. É uma jornada de transformação interior, seguindo os passos de Cristo para viver uma vida com propósito e significado, tendo Deus como nosso único guia espiritual, através da palavra. O caminho de Deus é perfeito, como no início cantamos aquele louvor. O caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor é poder. Andar em seus caminhos significa isso. Nós temos que viver uma vida de obediência, de fé, de alinhamento com seus ensinamentos, com a sua vontade. Agir com amor, com justiça, humildade. Isso é a imagem de Deus em nós. Porque o nosso Deus é santo, Ele é puro. Nele não há maldade. Nele não há injustiça. Nele não tem arrogância. A humildade não significa pessoa que é pobre, não. Humildade significa reconhecer que nós não somos nada sem Ele. Reconhecer quando nós erramos, porque nós erramos sim. E nós temos que ter a humildade de saber reconhecer, de saber chegar diante das pessoas, se ofendemos, se fizemos algo que não agradou a pessoa. Devemos ter humildade de chegar e pedir perdão. E ainda que a pessoa esteja errada, ainda que estejamos certo e a pessoa errada, isso é humildade. Humildade é quando a gente sabe que todo dom perfeito que é em nós vem de Deus. Muitas vezes as pessoas chegam perto da gente e elogiam e falam: ah, você é uma pessoa que tem uma sabedoria grande. Ah, você é inteligente. Muitos incham e se sentem o tal. Mas isso é parte do mal. Porque toda honra e glória sempre tem que ser dada a Deus. O maior pregador do mundo, o dom, se ele prega e Deus o permitiu ser grande pregador,
mas não é para ser melhor do que ninguém. Isso não faz melhor do que ninguém, nem do pequeno pregador que prega para 1 ou 2. Porque o dom perfeito que está nele vem de Deus. Porque todo dom perfeito que há em nós vem de Deus. E é claro que se nós nos rendemos a Deus, se nós nos entregamos a Ele, se nós começamos a buscar, se nós entregamos a nossa vida, Ele vai vir até nós, Ele vai nos usar, Ele vai nos conceder dons. É para isso que Ele nos chama. Quando Ele nos chama para servir a Ele. Fazer a obra, como muitos pensam hoje, que fazer a obra é sair pregando, batendo na porta das casas das pessoas. Isso não é fazer a obra. Isso é evangelizar. Fazer a obra é ensinar, é ter atitude de um filho de Deus. Porque as nossas atitudes falam mais do que palavras. Hoje se pregam, evangelizam. Hoje o mundo está evangelizado, porque a palavra está em todo lugar. Mas muitos não estão nem crendo, porque pelos maus testemunhos de pessoas que declaram ser de Deus. Não tem a essência da santidade. Não tem a essência de Deus em suas vidas. Porque sem a essência de Deus não adianta. Podemos preparar sermões lindos, palavras lindas, mas as pessoas não vão ser tocadas, vão continuar errando. Muitas pessoas dizem ser de Deus e compartilham de coisas erradas. É no local onde trabalham. Às vezes está até dentro da igreja, vê coisas erradas ali, mas permanece ali, calados, não fala nada. Porque aquele que cala, consente. Se nós vemos coisas erradas, nós temos que falar com mansidão. Tem que ensinar e exortar com amor. Exortar é com amor e mansidão. E se a pessoa não gostar ou não querer ouvir, vamos orar por ela e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Mas que temos que ensinar e falar. Se a gente estiver dentro de um lugar trabalhando e ver pessoas ali agindo com desonestidade, roubando as pessoas, tirando dinheiro das outras, tentando tirar dinheiro, tentando tirar o direito, desobedecendo a lei da terra, porque a lei terrena foi constituída por Deus também, cobrando juros abusivos, cobrando os aluguéis abusivos. Isso contraria a Deus. Pessoas que mentem, pessoas que agem com falsidade com a outra. Isso está errado. Nós não podemos compactuar com nada disso. Já estou terminando. Nós temos que ter em nós a essência de Deus e viver uma vida que honre a Deus, refletindo seus valores e sua vontade em cada pensamento e ação em parceria com Ele. O Salmo 18:30 fala da perfeição do caminho de Deus. Como existe um louvor antigo
do Asaf Borba. O caminho de Deus é perfeito. Esse louvor, ele fala a palavra. Depois vocês lêem também 2 Samuel 22, 31. Vamos até ler para finalizar. Segunda Samuel. Segunda Samuel, capítulo 22, no versículo 31, para encerrar. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ele é escudo para todos os que nele confiam. Terminamos aqui com essa palavra. Que essa palavra esteja no seu coração e no coração de todos que ouvirem essa mensagem. Que Deus possa continuar falando ao nosso coração. Porque sem temer a Deus e sem andar no caminho dele, nós não vamos alcançar o reino de Deus. Não entraremos no reino de Deus. E Jesus está voltando. E hoje em dia as igrejas não ensinam. O povo está dentro das igrejas precisando de libertação, de transformação. Muitos estão dentro das igrejas só seguindo pastor, só seguindo religião. E é como Deus tem falado, que não dão ouvido à voz dele. Igrejas hoje seguindo tradição romana, tradições pagãs. Igrejas hoje se reúnem mais para ter um momento, como é que eu vou falar aqui? Para comer do que comer o alimento espiritual. O povo hoje está mais interessado no alimento físico do que do espiritual. Estão mais interessados em fazer encontros para chegar um momento ali de comerem o alimento físico. Por isso que na passagem de ano novo, o nosso alimento, nós buscamos, o nosso alimento aqui foi a Santa Ceia, participando comendo do corpo, da carne de Cristo e bebendo do sangue de Cristo. Foi buscando o alimento espiritual. Porque nós precisamos alimentar o nosso espírito. Assim como a nossa carne sem um alimento físico fica fraca, o corpo fica fraco, o nosso espírito enfraquece também. Quando nós não alimentamos o alimento espiritual. Se não orarmos, se não buscarmos, se não jejuarmos, se não ler, se não estudar, se não meditar na palavra do Senhor, se não praticar, não resolve. Isso tem que começar dentro da nossa casa. Porque não adianta a pessoa estar enfiada dentro da igreja e a casa está uma bagunça. Se tem, claro que todo lar tem aqueles que ainda não tiveram encontro com Deus. Mas esses nós não vamos julgar e abandonar, nem distanciar deles. Nós vamos orar por eles. E com a nossa vida no altar de Deus, dando testemunho e orando, e nas oportunidades ensinando, serão alcançados, serão transformados, assim como nós fomos também. E quem vai convencê-los, assim como nós fomos convencidos, é o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse momento aqui, Senhor, por essa palavra poderosa, a qual falou ao nosso coração nessa noite, nos exortando, nos ensinando.
E como diz a tua palavra, lá no Salmo 128, que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aqui nessa noite nós aprendemos o que é temer ao Senhor, o que é andar no caminho do Senhor. Não é ser frequentador de uma igreja e dizer que é crente ou dizer que é um religioso. Nós temos que mudar nossas atitudes, mudar nossos pensamentos, largar as coisas erradas. Nós temos que ter reverência com o Senhor, é olhar para o Senhor que é soberano, reconhecer a tua soberania, a tua grandeza, ter reverência diante do Senhor, porque o Senhor é santo. O Senhor não é qualquer um. O Senhor não é mais um Deus. O Senhor é o único Deus. É o Todo-Poderoso. É o Criador dos céus e da terra. E nós não temos aqui que prostrar diante de nada que é criatura. Nem do homem mais santo que a gente possa olhar para ele e acreditar que é. Nós não temos que adorar. Nós temos que ter respeito uns pelos outros, sim. Nós temos que respeitar o direito dos outros, sim. Temos que respeitar as escolhas do outro também, sim. Mas não podemos, Senhor, se prostrar diante de nada desse mundo. Porque o único que é digno que nós nos prostremos, que rendemos glórias, que exaltemos, que devemos dar honra, glória, que devemos ser gratos é o Senhor. Porque o Senhor é Pai e amou o mundo de tal maneira que enviou o teu único Filho para morrer por nós na cruz, para nos salvar. O teu Filho não veio para mudar a lei, não. Ele trouxe a graça, ele acrescentou na lei, porque na lei aquele que pecava era morto, não tinha perdão, não tinha misericórdia. Que fosse um pecado, que às vezes a pessoa fala, é um pecadinho, que nós sabemos que pecado é pecado, não existe pecadinho nem pecadão. Se transgrediu a lei, é pecado. Nós sabemos que pecado é transgressão da lei do Senhor. E naquele tempo da lei, quem transgredia era morto. E o Senhor Jesus trouxe a graça. Porque hoje, quando nós erramos, nós temos a chance de nos redimir. Hoje, nós temos a chance de ser salvos, de ser transformados. Porque se fosse no tempo da lei, a gente era morto. Nós sabemos quantos pecados a gente não cometeu. E se hoje estamos de pé aqui, na presença do Senhor, é pela graça, pela tua misericórdia. E não ainda dizemos que alcançamos a perfeição, mas nós estamos em busca dela. E pela graça, nós temos a chance de alcançar a perfeição. Porque o Senhor é perfeito. E nós, como filhos do Senhor, devemos ser perfeitos. Através do sangue do teu Filho. O Senhor hoje nos purifica do nosso pecado. É o sangue de Jesus que nos traz a perfeição diante de ti, Senhor. Quando nós reconhecemos, quando nós nos arrependemos e confessamos nosso pecado, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, quando nós clamamos pela tua misericórdia,
o Senhor nos alcance através do sangue de Jesus. O Senhor nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Não queremos ser mais um religioso na terra. Nós queremos, Senhor, fazer a diferença. E não estamos aqui também julgando ninguém. Mas nós unimos a nossa fé e clamamos por todos que ainda estão perdidos, fora do caminho. Pedimos a tua misericórdia por todos os amigos, irmãos, parentes, filhos, netos, sobrinhos, todos, tios, tias, amigos, todos que estiverem fora dos caminhos, do temor ao Senhor e do caminho do Senhor. Alcança todos. O Senhor tem um povo nesta terra, até mesmo aquele que declara ser teu filho, mas está no caminho oposto, não está no caminho, não está temendo ao Senhor. Alcança todos, Senhor. Tira toda a cegueira espiritual, abra a visão espiritual. Dai força, Senhor. Coloca dentro do coração a vontade de orar, de buscar ao Senhor, de estudar a tua palavra. Porque não basta ir na igreja, frequentar uma igreja. Nossa vida tem que mudar, nós temos que mudar de caminho, nós temos que pegar o caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus, que é o caminho verdadeiro, o único caminho. Não existe outro. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos livre de todo mal. Que o Senhor alcance todos nesta noite. Entregamos nossas vidas, nossa família, nossos amigos e irmãos, todos em tuas mãos. Alcance todos, meu Deus. Que o Senhor nos perdoe pelas nossas fraquezas, pelos nossos erros, pelos pecados. Pecadores não somos mais, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor não ouve a pecadores. Nós pecamos, porque a palavra do Senhor também diz que aquele que diz que não peca é mentiroso. Mas hoje, quando nós erramos, quando nós pecamos, teu Espírito nos corrige e temos a graça do Senhor que nos assiste e que o Senhor nos perdoa e temos a chance de prosseguir buscando a perfeição no caminho certo, no caminho reto. Obrigada, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te agradecemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, te adoramos, Senhor.